Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Eu vou fazer essa leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: a mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida ele mesmo me levou a caminhar de um lado para outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre esses ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara o eterno e soberano Deus a esses ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões de carne, e logo em seguida pele os cobria. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida deles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e convoca o sopro da vida, dizendo: assim diz o Senhor Deus, o Espírito vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Fiz como me fora ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar exércitos sem medida. Então o Eterno me revelou: ó filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel. Porquanto eles costumam murmurar, nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Contudo profetiza e prega-lhes: assim diz o eterno e soberano Deus, ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair de vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis que eu sou o Senhor Deus, ó povo meu, e derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis, e eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse. Palavra do Eterno. Amém, gente? Amém. Essa é a palavra do nosso Senhor, e meu desejo é que ela seja revelada aí no seu coração, que você a compreenda, e mais do que a compreender, que você a aplique nas dinâmicas da sua vida, e que ela possa ser alegria, paz e contentamento no seu caminhar. O escritor Graciliano Ramos, de quem eu li algumas obras, e recomendo a você que você leia, escreveu um
dos clássicos da literatura brasileira, que é o livro Vidas Secas, e foi escrito em 1930 e narra a história da miséria, da mudança, da fuga. Um livro que fala de dor e que tem muito a ver com essa realidade aqui muito próxima de nós, do sertanejo, do nordestino, em busca da sua sobrevivência. Pessoas experimentando esse episódio da vida de ter que se ausentar, de ter que se exilar, de uma fuga de si mesmos, de uma fuga de lugares, de uma fuga de histórias, de miséria em miséria. E como pastor, tenho repartido isso com vocês. Eu ouço muito as histórias das pessoas e as suas dores, e vejo como campos frutíferos, férteis, se tornaram lentamente terras improdutivas, áridas, desertos, terras secas. E percebo que nessas circunstâncias a alma se transforma num ambiente de sombras, habitada por muito sofrimento, e as pessoas acabam existindo sem sonhos, sem esperanças, sem alegrias, sem paz, vão agonizando em busca de um gole de vida. A vida seca quando ela é exposta ao calor da solidão, quando por circunstâncias das mais diversas as pessoas acabam se tornando sós e amargam viver, muitas vezes jogadas num canto, esquecidas de todos, dos filhos, da família. A vida seca quando, no calor dos dias, um filho esquece do pai, esquece da mãe, trata os velhos sem valor, sem zelo, sem honra. A vida seca para a mulher de 50 anos que foi trocada por um marido irresponsável, que no frenesi da crise de meia-idade buscou uma aventura com a garota com metade da idade da esposa. E não raro eu tenho visto isso terminar numa tragédia. A vida seca quando a calamidade bate na nossa porta, quando um avião cai e todos os tripulantes que ali estão são ceifados de maneira inexplicável, e o coração de tanta dor vai ficando esturricado, você não tem como explicar. A vida pode secar quando a gente enterra um filho, vítima de uma doença inesperada, vítima de um câncer, vítima de um aneurisma. Tenho encontrado gente sofrendo, que foi vitimado por essas coisas. A vida seca quando a gente, por uma circunstância de mercado, acaba falindo, fica desempregado, não consegue se recolocar em função às vezes da idade, fica cheio de dívidas, e o gerente que lhe telefonava para fazer a aplicação agora lhe telefona para lhe fazer ameaça. E aí a vida seca. A vida seca quando, de forma inesperada, a gente descobre uma enfermidade, um mal de Parkinson, um Alzheimer, um câncer. Ontem eu estive lá na Betânia, igreja que fui pastor durante muitos anos, no velório de um pastor amigo que foi vitimado por um câncer na traqueia, assim, de uma forma horrenda, sem escapatória.
e a gente fica sem entender, a vida segue. E nesse texto do profeta Ezequiel, nós lemos há pouco, capítulo 37, a Bíblia nos expõe essa realidade de um vale de ossos secos, de um povo que está vivendo um momento muito difícil. E nessa passagem o profeta Ezequiel é levado a um lugar ermo, onde Deus lhe faz uma revelação surpreendente. E essa manhã, diante das muitas realidades com as quais nós temos convivido, e quem sabe você hoje aí está enfrentando um drama pessoal, uma tragédia, e sente uma aridez na sua alma, eu queria tentar tirar desse texto lições que sejam úteis para que o seu interior não se transforme num deserto, mas muito pelo contrário, Deus faça o sertão virar mar. Mas não quero avançar sem convidar você a um momento de oração. Baixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, eu tenho encontrado tanta gente que o solo do ser rachou por falta de chuva, por falta daquela garoa, por falta daquele orvalho que produz paz, produz contentamento, por falta, Senhor, de irrigação que traga alegria, que produza esperança, que reavive sonhos que adormeceram no travesseiro da dor. Eu te peço essa manhã que esses que estão aqui, esses muitos que me ouvem agora pelos canais na internet, que eles sejam pacificados das suas dores, e que a tua palavra seja alargada a tal ponto que restaure interiores, Senhor, refaça consciências, dilate corações e produza novamente a possibilidade de um recomeço, de uma reescrita da vida, para que os dias se tornem, Senhor, possíveis e viáveis. Assim eu te peço, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, o profeta Ezequiel profetiza cerca de 597 a.C. e ele está em meio àquele desterro babilônico ao qual os hebreus foram submetidos quando a cidade de Jerusalém, tanto o reino do norte, depois Judá no reino do sul, sucumbem perante aquela invasão. Portanto, Ezequiel, ele é um dos exilados. Ele está vivendo ali naquela terra distante, estranha, numa vila chamada Nippur, que fica às margens do rio Quebar. Para você se situar aí do ponto de vista da geografia, essa vila ficava a mais ou menos 160 quilômetros do que fica hoje a capital do Iraque, que é a cidade de Bagdá. Deixa eu convidar você para você entrar nessa cena Spielbergiana do profeta Ezequiel, porque o texto está dividido em duas porções, e é preciso que você entenda isso para entender o que eu vou pregar. A primeira porção do texto é um êxtase que o profeta tem, e nesse êxtase ele tem uma visão extraordinária. Na segunda parte do texto você tem as correlações dessa visão imaterial com aquilo que acontece no mundo da matéria, no mundo real, e Deus começa a explicar ao profeta o que é que de fato está acontecendo. E eu acho muito bela essa forma, essa pedagogia de Deus, de primeiro mostrar ao profeta um cenário, uma pintura, uma projeção numa tela que é algo particular para ele, de uma forma surpreendente, extraordinária, para que ele, a partir daquela alegoria, possa depois voltar-se para o mundo real e olhar a dinâmica das coisas reais e compreendê-las com todas as cores, com toda a intensidade. Ezequiel é levado a um lugar ermo e ele se transforma no projetor, na mídia, e ele começa a ver um cenário
assustador, que na verdade revela, e eu poderia usar aqui a psicologia de Jung, aquilo que está no inconsciente coletivo da nação de Israel. A psicologia nos dá o ferramental hoje para a gente fazer uma análise desse texto com mais envergadura. Diante de Ezequiel está um holograma imaterial daquilo que estava se processando do ponto de vista histórico na existência dos hebreus. Portanto, a gente poderia dizer que a visão de Ezequiel é uma visão fenomenológica, usando o conceito de Kant, porque ela está acontecendo no tempo, ela está acontecendo no espaço, mas também usando um outro conceito do Rousseau, a gente pode dizer que essa visão é consciência geral, é comum a todos os sujeitos cognitivos. Aquilo estava sendo gestado no coração e na consciência daquele povo. Pois bem, nesse cenário de ficção, Ezequiel vê um vale, e esse vale está coberto de ossos. E segundo o texto, são ossos que estão esturricados, são ossos muito secos. É um lugar onde a vida se extinguiu, é um cenário pavoroso, é um deserto de vida, é uma pintura expressionista de Portinari, lembrando o livro de Graciliano Ramos de Vidas Secas. Mas qual era o ambiente que aquela gente estava? Com o que é que Ezequiel convivia no lugar onde habitava? Ora, ele convivia com os resquícios daquela invasão brutal. Ele convivia com as imagens que teimavam em não sair da mente daquela invasão que destruiu a cidade, que aniquilou os muros de Jerusalém, que representavam a solidez daquela metrópole. Ele convivia com aquelas cenas do templo sendo destruído, dos utensílios sendo levados como despojo para a Babilônia, numa correlação imediata que se faz de que Deus abandonou o seu povo, de que Deus abandonou o templo, porque essa era a percepção e o entendimento de que o Senhor estava no seu santo templo e diante dele toda a terra deveria se calar, porque ele zelava e guardava por Israel. Mas quando a terra é invadida e o templo é destruído e a cidade é saqueada, é como se Deus houvesse se esquecido daquela gente. É como se Deus se tornasse indisponível àquela gente. É como se Deus abandonasse aquela gente. E não só no coração, na consciência daquelas pessoas estão essas imagens, mas estão a imagem de muitas mortes, de pessoas sendo massacradas nas ruas, de mulheres sendo agredidas, de velhos sendo tratados de forma desumana, de crianças sendo abandonadas à sua própria sorte. Está a imagem do rei tendo seus olhos vazados por vagões de ferro, suas roupas retiradas e ele fica nu, numa alusão a uma humilhação sem precedentes. Grilhões de bronze são amarrados nos seus pés para que ele seja arrastado como escravo. Os seus filhos são levados à praça e são mortos à vista de todo o povo. É um cenário pavoroso. E esses que sobram são separados entre os que têm habilidade, os que são de famílias mais nobres, os que são mais bem apessoados, e são levados cativos para a Babilônia, onde irão viver como escravos. E você imagine, se os que vão estão desolados, imagine o que acontece com os que ficam, com aqueles que foram segregados, com aqueles que foram tratados como lixo. Portanto, o cenário é o mais aterrador possível. E é diante dessas circunstâncias que as pessoas estão.
Há nelas um sentimento de perda, há nelas um sentimento de impotência, há nelas um sentimento de abandono, mas também há nelas uma revolta, há nelas uma amargura, há nelas aquela sensação de que a vida um dia foi, mas jamais voltará a ser. E tudo isso vai construindo uma logística que é propícia para abrigar os piores sentimentos e as piores sensações que produzem o enrijecimento da alma e a sequidão do coração. Eu quero que você compreenda que essas pessoas foram levadas ao extremo na vida. E talvez agora caiba uma pergunta para você: como é que você está? Será que você também secou por dentro? Porque esses processos que produzem uma aridez no ser, eles demoram, eles levam tempo. Eles são construídos camada a camada. Eles levam às vezes uma vida inteira. É difícil você encontrar uma pessoa de idade baixa, entre os 20 e 25 anos, carregando esse tipo de sentimento, porque ela não acumulou ainda a poeira da vida, ela não sofreu ainda as intempéries e os desgastes do cotidiano. Mas quando nós vamos nos tornando mais velhos, aí os dias se tornam muito difíceis. E não raras vezes é esse acúmulo, não raras vezes são essas histórias que vão se sucedendo na nossa própria história, que acabam produzindo um deserto interior. E esse deserto que está do lado de dentro acaba se refletindo e transbordando para o lado de fora. O curioso é que nesse texto de Ezequiel há uma dinâmica de como esses processos na nossa vida se retroalimentam. E eu queria destrinchar esse texto com você, para que você entenda essas dinâmicas e não permita que isso aconteça na sua vida. Não permita que esses mecanismos se instalem no seu coração. Não permita que a sua alma seja fustigada pelo sol da vida de tal forma que ela seque e não seja mais capaz de suportar a dureza dos dias, faça você sucumbir. Essa visão que Ezequiel tem, eu assim entendo que era uma preparação para tudo aquilo que ele iria enfrentar, porque o ministério de Ezequiel tem a ver com duas coisas. Ele está ali no meio daquela gente com dois objetivos. O primeiro é lembrar o povo o que havia acontecido, e ele chama essa gente que agora está no exílio. Eles estão privados de tudo, vivendo como escravos, distantes da sua terra, distantes da sua cultura, distantes da sua gente que ficou lá. Mas muitos desses que estão no exílio voltarão 70 anos depois, quando Ciro liberta esse povo para reconstruir a cidade e o templo. Portanto, muitos desses que aqui estão ainda terão idade para retornar. Outros tantos irão morrer, mas outros tantos irão nascer. E era importante que nascessem com uma consciência, era importante que tivessem um coração apaziguado, que não fossem herdeiros de lamúrias, de queixumes, que não fossem herdeiros de gente que está amargurada para a vida, porque isso tornaria o caminho de volta e a reconstrução ainda muito mais difícil. Portanto, Ezequiel é esse homem que chama a nação ao confronto e lembra que aquele cativeiro é resultado de anos e anos e anos de endurecimento de coração,
e de um ouvido que nunca se aguçou para ouvir a Deus. Mas também ele tem uma segunda função, que é preparar esse povo para a escatologia da restauração, é preparar essa gente para o renovo de Deus que virá, é preparar esse povo e alimentar ele de esperança, porque Deus ainda continua sendo Deus de Israel e fará coisas grandiosas no meio desse povo. Essa é a função do profeta, e é por isso que ele tem essa visão. E agora eu queria tirar desse texto 4 lições para a sua vida, se você estiver vivendo esse momento de aridez, de deserto, ou se você está entrando nessa área da vida onde a vegetação está se tornando rala, onde os rios estão secando, onde o sol está fustigando. Eu quero compartilhar com você 4 lições de Ezequiel. Se você quiser acompanhar, eu vou tirar tudo do texto. Você pode retornar ao capítulo 37. Primeira coisa que eu queria lhe ensinar, se você vive esse momento, se você está nessa ambiência, é que você precisa discernir em que lugar a sua vida se encontra hoje. Veja aí, capítulo 37, versos 1 e 2. A mão do Senhor paraiba sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Primeira coisa que eu quero lhe dizer que você precisa fazer, se você quer deixar o deserto, se você quer sair desse estado de sequidão de alma, de coração que se tornou impróprio para o plantio da vida, é que você precisa discernir, olhar, perceber, entender, compreender onde você se encontra hoje, em que terreno você está. E olha, você não tem como fazer isso se não for mediante o poder do Espírito. O texto já começa dizendo isso: o Senhor levou o profeta pelo poder do Espírito. Ezequiel foi para um local onde não existia nada, e Deus deu uma visão para ele extraordinária. A visão é ficcional, mas ela tem representação simbólica, porque ela reflete aquilo que acontece no mundo material. Mas ele precisou discernir, ele precisou entender. E olha, sabe qual é um dos maiores motivos das pessoas ficarem engendradas em seus problemas? É nunca reconhecer o que elas estão vivendo. É nunca ter a coragem de olhar para a realidade de tal forma a poder tomar decisões e fazer escolhas que são imprescindíveis, porque elas fogem de si mesmas, elas fogem da realidade, elas fogem de suas histórias, elas fogem de suas responsabilidades. É como no livro, é o personagem Fabiano fugindo de miséria em miséria. E isso nunca resolve. Discirna onde você está. Olhe para os ambientes do seu coração. Diz um pensador que quando nós olhamos para fora, nós sonhamos. Mas quando nós olhamos para dentro, nós acordamos. Você precisa olhar para dentro. Você precisa ter coragem de discernir qual é o ambiente, em que estado está a sua alma, como é que você está existindo em meio aos desafios e às dores da vida, o que se tornou a sua história, qual é a consequência dos seus atos. Tenha coragem de discernir isso mediante o poder do Espírito, porque é o Espírito que lhe revela. O arrependimento é um processo que se inicia na consciência, motivado pelo Espírito. Você não produz o seu próprio arrependimento, é uma ação do Espírito. E o texto diz que o profeta, quando se viu diante desse cenário expressionista, assustador, começou a andar de um lado para o outro, começou a tentar perceber como está o ambiente no qual ele agora se encontra. Olhe, caminhe,
vasculhe, prescrute, inquira, vai de um lado para o outro. E aqui eu posso dizer que a psicanálise se tornou um ferramental de uma importância significativa para nos ajudar nesse mergulho na vida. A ciência se aproximou muito mais da fé do que a fé da ciência. Curiosamente, estranhamente, a teologia é um saber que se isolou de tudo, para a nossa tristeza. Mas a fé pode ser complementada com a ciência. Nesse sentido, a psicanálise de Freud avançou muito nos 2 últimos séculos. E eu não raras vezes tenho indicado pessoas a procurar profissionais que cuidam da alma, porque é necessário esse mergulho, é necessário discernir esses ambientes, e existem técnicas que podem nos ajudar a isso. Eu não creio que a psicanálise seja um instrumento para a resolução definitiva dos problemas. Não creio que ela seja um instrumento de cura absoluta, como é a cura que Deus produz. E a cura do Espírito de Deus quando entra e sara a nossa alma. Mas acredito como uma ferramenta de auxílio extraordinário. Portanto, você precisa caminhar nesse ambiente que se tornou a sua vida. Você precisa olhar para cada uma das circunstâncias e para cada uma das escolhas e decisões que você fez com a coragem necessária. E esse mergulho que se faz para dentro do ser vai revelando tudo aquilo que se construiu em você a partir daquilo que você próprio construiu na vida. O profeta olha e diante dele o cenário é aterrador. São ossos secos e esturricados. E aquela visão que era ficcional, na verdade, nada mais era do que a projeção daquilo que era real. Mas ele precisa discernir. E você precisa saber o que foi que fez a vida secar. Você precisa compreender o que foi que levou o terreno e as ambiências do seu ser a se tornarem inférteis para a vida. Você precisa discernir porque a irrigação deixou de chegar naquelas áreas onde antes havia um pomar, e as flores desabrochavam e os frutos estavam disponíveis a cada estação. Mas é preciso reconhecer, é preciso discernir, é preciso visitar esses ambientes, é preciso abrir as janelas da masmorra escura da sua alma e deixa a luz entrar. Porque na luz do Senhor nós podemos ver a luz para orientar e para nos levar a tomar decisões na vida. Amém, gente? A segunda coisa que esse texto nos ensina é que nós precisamos mudar as dinâmicas que enervam os fenômenos existenciais. Veja aí no verso de número 11. Diz assim: então o Eterno me revelou, ó filho do homem, eis que esses ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam murmurar, nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Olha, a visão ganhava agora substância, ganhava agora materialidade, ganhava agora solidez, porque nada mais era do que aquilo que o profeta havia visto, quase que num universo paralelo, havia visto com os olhos do Espírito. Mas agora Deus fazia para ele a relação entre o espiritual e o material, e dizia para ele: olha, esses ossos desse vale enorme que você viu, nada mais são do que a casa de Israel. E essa gente está desse jeito, porque eles costumam murmurar, porque o mantra da vida deles se tornou uma revelação constante da sua incapacidade de perceber a graça, a misericórdia,
o renovo, o perdão, a expectativa de um novo dia, porque no coração e na consciência dessa gente está sempre sendo projetado as seguintes afirmações: os nossos ossos secaram, a nossa esperança mirrou, nós estamos aniquilados. Como eu conheço gente que só consegue abrir a boca para dizer coisa negativa, gente que só consegue abrir a boca para projetar palavras de miséria, gente que a sua fala só revela ingratidão, amargura, ódio, ressentimento, que destila cardos e abrolhos que nasceram do lado de dentro e estão comendo a vida. Gente que atrai os raios da vida, se tornou um para-raio, chamando para si tudo aquilo que é negativo. Usando uma expressão que eu tenho me acostumado a falar, gente tarja preta. Assim estava o povo de Israel, cheio de amargura, e essa amargura e esse ressentimento e esse peso era o combustível que mantinha a engrenagem funcionando. Que engrenagem, pastor? Uma engrenagem que nasce no mundo da matéria, sobe para o mundo do espírito e desce novamente para o mundo da matéria. Isso está tão claro no texto. Diferente do que Platão imaginava, que era um mundo espiritual que projetava as suas sombras no mundo material. Ezequiel nos revela uma outra dinâmica, que é o mundo material, que projeta as suas sombras para o mundo espiritual. E esse processo gera uma engrenagem que fica se retroalimentando, que você sequer percebe que ele está acontecendo, mas ele não para e gira todo dia e vai matando você aos poucos. Por isso, em segundo lugar, eu quero lhe dizer que você precisa mudar as dinâmicas que enervam esses fenômenos existenciais. Ou seja, você precisa descobrir o que é que está alimentando isso. Você precisa descobrir onde é que esses braços e esses canais e esses nervos que alimentam essa amargura, esse ressentimento, esse ódio, essa ambiência de morte, esse pessimismo chegam na sua vida para você seccionar isso. Você precisa implodir isso. Você precisa dinamitar esse canal para que novamente a terra possa começar a ser tratada e cuidada para produzir. A Bíblia fala que após a queda surgiram cardos e abrolhos. Lá no livro de Gênesis nós já pregamos sobre isso aqui. E diz que a serpente passou a se alimentar do pó da terra. Isso é uma alegoria poderosa, porque se você for ler isso fazendo uma interpretação literal, pouco vai se aproveitar. Mas se você conseguir fazer uma interpretação alegorizada, você vai entender que os principados e as potestades que estão nessas ambiências que eu e você não percebemos, mas que são reais, são tão reais ao ponto do apóstolo Paulo dizer que a nossa luta não é travada com aquilo que nós vemos, mas com aquilo que nós não vemos, em camadas e em dimensões que estão para além da nossa percepção, mas que são habitadas por seres espirituais. E quando o texto fala que a serpente se alimenta do pó da terra, está dizendo que esses principados e essas potestades e essa população que habita esse mundo que nós não percebemos come todo o pó que é produzido na terra. E o que é o pó da terra? Olha, o pó da terra é angústia, o pó da terra é ansiedade, o pó da terra é medo, o pó da terra é amargura, o pó da terra é ressentimento, o pó da terra é ódio, é maledicência,
é inveja, é ciúme, é rancor. E isso detona uma engrenagem que se move sem você perceber, porque isso se torna o combustível. Isso é o óleo diesel do motor dessa máquina perversa que faz com que o mundo material alimente o espiritual se potencialize e devolva tudo novamente para o mundo material. E essa roda não para nunca, meu amigo, ela só se sacia com a terra da sepultura. Por isso que é tão difícil você quebrar esses mecanismos que inervam, esses canais que irrigam tudo aquilo que vem dessas ambiências espirituais e chega até o seu coração. Ah, como é difícil a gente quebrar esses ciclos que se formam na nossa vida. Via de regra, eles só se aprofundam. Via de regra, essas espirais do mal vão se adensando, tanto mais a gente caminha na vida. Eu percebo, quando as pessoas me contam as suas histórias, que aquilo nasceu de uma pequena erva daninha. Aquilo foi um espinheirozinho que foi produzido do nada. Era uma competição entre irmãos dentro de casa. Era o pai que dava mais atenção para um filho do que para o outro, mas aquilo se potencializou de tal forma. E com o passar dos anos, aquilo ganhou uma envergadura tal que destruiu o coração de um a despeito do caminho das escolhas que o outro fez. Isso é alguém que quebrou na vida e que, em não podendo mais sustentar o status quo no qual vivia, começa a mergulhar num processo profundo de autossabotagem, se culpando por tudo e carregando pesos insuportáveis, e vai sucumbindo cada vez mais, e aquilo vai se adensando, porque vai levando combustível para as potestades devolverem cada vez mais angústia e ansiedade e autossabotagem, e o sujeito vai se enfiando num buraco, num poço que se torna por vezes inacessível. Se produz naquela relação que acabou, aquele casamento que se desfez e o outro não consegue mais reconstruir a sua história, e se acha sempre insuficiente para a vida, e se acha sempre o culpado daquela relação ter chegado a total desestrutura e uma impossibilidade de recondicionamento. E é óbvio que quando o casamento se acaba, todo mundo tem culpa, não há ninguém indulgente quando uma relação se desfaz, ainda que umas vezes possa ter uma participação maior do que o outro, mas não conseguir processar isso, e não se abrir para a cura, e não liberar o outro para a vida, e não perdoar o outro para que ele siga. E isso acontece muito quando há um caso de traição envolvido, quando há adultério dentro do processo, e o sujeito vai guardar aquela mágoa para o resto da vida, e vai alimentar aquela semente que vai crescer e vai se tornar um monstro dentro de si, vai comer você por dentro, que vai destruir o seu interior. Isso é combustível para alimentar camadas espirituais. Ah, pastor, não acredito nisso. Não importa. Você acreditando ou não acreditando, é assim mesmo. Isso acontece, quer você creia, quer você não creia, meu amigo. E se você olhar com verdade, com lucidez e com coragem para a sua vida, você vai ver que o que eu estou lhe dizendo é a expressão da verdade. Eu estou usando um texto que está há quase 2.700 anos da gente, em que essas dinâmicas já são reveladas e já são percebidas. Portanto, não lhe trago nada novo, só ressignifico o que está aqui expresso, usando o conhecimento que está disponível para mim hoje, para que você compreenda com todas as cores, com toda a amplidão, com todas as perspectivas, que o seu olhar seja um olhar de Google Maps, onde você faz um 360 e consegue discernir tudo que está se passando. E o que é que eu faço? Você precisa agora cortar os canais, você precisa cortar o enervamento que leva esses fluxos de morte para a sua alma. Destrua isso. Destrua tudo aquilo que produz amargura. Destrua todas as ligações que irrigam o medo.
Coloque dinamite para explodir os conduítes que levam inveja ao seu coração, à sua alma. Faça uma implosão em tudo aquilo que irriga o seu ser, ele torna mais ansioso, ele torna mais queixoso, ele faz ser sempre alguém que destila aquele fel na alma, que não tem uma canção, que não há um cântico novo, que nunca você consegue olhar para a vida com gratidão, que você não percebe que até aquilo que poderia produzir mal, morte e destruição pode ser alterado e pode ser ressignificado para produzir paz, bem e alegria, porque Deus sempre conspirará a favor daqueles a quem Ele ama. É assim com Ezequiel, foi assim com Israel, será assim com você. Descubra de onde é que essas fontes estão brotando e passam a alimentar essa engrenagem, porque se você não seccionar esses canais, essa máquina imaginária fica funcionando. O mundo material alimenta o espiritual potencializa todos esses sentimentos e essas sensações que são o pó da terra e devolve tudo com muito mais intensidade para o mundo material, e o ciclo começa novamente. Olha, eu quero te dizer que os demônios têm todo interesse em produzir ambiências para tentar você, para desviar a sua atenção daquilo que é prioritário e imprescindível. O diabo não pode tocar em você. A Escritura diz que o maligno não me toca. A Escritura nos afirma que ele anda ao derredor. Nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, e isso é o melhor seguro que você tem na vida. Mas ele pode influenciar os cenários. Há demônios que influenciam nações, há demônios que influenciam cidades, e há demônios que influenciam famílias e pessoas. E eles trabalham nessas brechas. E aqui eu não quero despertar em você um caçador de fantasmas. Aqui não quero estimular você a viver como um poltergeist, caçando fenômeno, demônio atrás de jarro, demônio atrás da geladeira, demônio dentro do guarda-roupa. Por favor, vocês sabem o que eu penso e sabem como eu me conduzo nessas questões, mas também não quero que você seja ignorante, que você seja tolo, que você seja ingênuo para as dinâmicas do mundo espiritual. Também não quero que você ignore que eles têm seus ardis, porque o apóstolo Paulo diz: não, nós não ignoramos essas coisas. Nós sabemos que eles podem trabalhar com aquilo que lhes é peculiar, que é a mentira e o engano. E Jesus disse: ele faz aquilo que lhe é próprio desde o começo, porque é o pai da mentira. E numa fala mais alegórica disse: o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Portanto, não ignore o poder do mundo espiritual, para que você não caminhe de forma inconsequente na vida, irrigando o coração com enervamentos que produzem câncer para a alma e que vão atraindo tudo aquilo que só produz desespero, ansiedade, medo e dor, irrigando o seu coração com morte, produzindo seca. Terceiro lugar, texto de Ezequiel nos ensina que se nós quisermos sair desse deserto que talvez a vida se tornou, nós precisamos chamar de volta à vida tudo aquilo que foi sepultado. Veja aí versos 12 e 13 do texto. Contudo, profetiza e prega-lhes, assim diz o eterno soberano Deus: ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis que eu, o Senhor, sou o teu Deus, ó povo meu. Você precisa entender que o chamado que Deus tem para lhe tirar do universo é fazendo com que aquilo que estava morto seja convocado para retornar à vida.
Deus está falando com o profeta na segunda metade do texto e está dizendo para eles: olha, diz para essa gente, ensina para eles, prega para eles, profetiza para eles, que eu vou abrir as sepulturas nas quais eles entraram e vou fazê-los sair e vou tirá-los desse lugar de morte, para que eles entendam que eu sou Deus. A ambiência na qual aquele povo estava vivendo, a aridez que tinha se formado no coração, havia produzido covas existenciais. Eles estavam habitando no cemitério. E como eu encontro gente morando dentro do cemitério, sem ainda ter chegado a hora de estar lá. Albert Schweitzer, aquele teólogo extraordinário, diz: grande tragédia do homem não é a morte, mas é aquilo que morre dentro dele enquanto ele ainda está vivo. Quanta gente habitada por sepulturas, quanta gente que se trancafiou dentro do mausoléu, que entrou numa cripta, que está trancado dentro de uma cova e não consegue mais sair. Era assim que estava o povo de Israel. Por isso aquela visão tão chocante foi necessária para que o profeta entendesse a dimensão do que estava se processando na vida das pessoas, a ponto de Deus dizer: olha, só tem um jeito de você se libertar desse lugar pseudo-existencial, muito mais emocional e de consciência do que material, onde vocês ficaram, é vocês saindo de dentro dessas sepulturas. E eu mesmo vou tirar vocês de dentro delas. Por isso, parte do ministério de Ezequiel era a profecia, no sentido de avisar para essa gente que haveria uma restauração e de que Deus, com um braço forte, os tiraria daquela escravidão, como foi feito usando os mecanismos históricos e interferindo com a sua providência, para que Ciro, rei da Pérsia, os libertasse e eles voltassem e reconstruíssem o templo e a cidade. Por isso eu quero lhe dizer essa manhã: não pavimente pela desesperança esse caminho que vai desestruturando o seu psiquismo. Não fique nesse queixume eterno, não sucumba a esse mau humor que não há precedentes. Por favor, pare de se tornar tão pessimista. Por favor, pare de se tornar tão denso na sua alma. Não carregue esses pesos juntos com você, porque isso cada vez mais vão te sepultar no chão da vida. Olha, meu irmão, tire tudo de um homem, mas se você tirar a esperança, você tirou qualquer possibilidade de renovo e de restauração. É o esquematismo da miséria. E é nesse estágio da alma onde se instalam esses processos que desarticulam o psiquismo, as depressões profundas, as síndromes de pânico, os problemas de ordem psicossomática, que você começa a tornar a enfermidade uma explosão de úlceras no corpo, que nada mais são do que a erupção vulcânica que está acontecendo na alma. Pessoas que perdem o apetite, pessoas que perdem a alegria, pessoas que perdem a disposição. E apetites, entenda, apetites de todos os tipos, inclusive apetite sexual, porque elas se enterraram em covas profundas, porque elas se auto-sepultaram. E só há uma forma de você tornar esse deserto novamente irrigado e árido, para receber as chuvas, de tal forma que a semente que estava morta possa reviver e produzir novamente fruto, é se você sair de dentro dessa cova. Por isso você tem que chamar à existência novamente tudo aquilo que você sepultou. Chame de volta a sua alegria, chame de volta o seu bom humor, chame de volta aquela pessoa positiva, otimista que você é. Chame de volta aquele temperamento que você tinha de se tornar uma pessoa agradecida por qualquer coisa que acontecia.
Chame de volta aquela reverência que você tinha com o inexplicável, que lhe fazia sentar e aquietar o coração. Chame de volta aquela fé inamovível que você tinha, na certeza de que Deus está sobre tudo e sobre todos, e Ele continua sendo juiz de toda a terra. Chame de volta tudo aquilo que foi sepultado pela vida e que tornou o seu coração um cemitério de sonhos. Em nome de Jesus, chame de volta. Traga de novo. Você, quem sabe, teve uma desilusão afetiva, e aí você se sente hoje impossibilitado de reconstruir uma história, uma família. Chame de volta os seus sonhos. Você que talvez perdeu o seu emprego e agora está exercendo uma função que não é sua, e você acha que não vai ter mais expectativa. Chame de volta a sua capacidade de sonhar, a sua capacidade de crer, de esperar. Chame de volta a vida. Não sepulte os seus sonhos. Chame de volta a sua esperança. Eu preciso chamar de volta algumas coisas que às vezes eu sinto que estão sendo arrastadas para o cemitério. E uma dessas coisas é a minha expectativa de ver uma igreja que seja conforme o Evangelho. E às vezes eu estou jogando terra em cima da cova, eu estou sepultando a igreja e eu arranco ela lá de dentro. Não. Eu acredito, eu creio que é possível nessa geração nós alcançarmos gente de consciência e coração aberto à verdade, que queira caminhar e construir uma igreja que seja conforme o Evangelho. Chame de volta, não deixe que os seus sonhos sejam enterrados juntos com você. Às vezes é esse acúmulo de negatividade que vai fazendo com que o pó da terra se transforme numa quantidade de peso tão grande que a gente não consegue mais caminhar. É como se fosse um sargaço que a maré traz e ele fica ali na beira da praia, e depois, quando a água vai escoando e a maré vai secando, o sargaço fica, e o calor do sol torna aquilo esturricado. Tem gente que ficou assim, como um sargaço esturricado. Mas você precisa chamar de volta. A luz precisa entrar novamente. Você precisa convidar aquelas coisas que eram importantes no seu caminhar, para que elas voltem a habitar novamente o seu coração. Isso é um processo. É óbvio que não existe mágica, não existe uma varinha de condão que vai transformar você de hoje para amanhã nessa pessoa, mas isso é um processo. Assim como lentamente você foi se desarticulando para a vida e o terreno do seu coração, que era um pomar, secou, assim também, pela confissão, pela oração, pelo estudo da Escritura, pelo caminhar, pelo cercar-se de gente que vai te ajudar no caminho, isso também vai irrigar novamente e vai produzir uma terra que começa a brotar semente, que vai gerar árvore, que vai produzir fruto, que vai gerar para a vida. E em último lugar, meu irmão, se você precisa desse esquema, entender essas questões para sair desse deserto na qual a vida se tornou, você precisa permitir que haja uma reconstrução do seu ser, de dentro para fora. Veja aí versos 8 e 9. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida deles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e convoca o sopro da vida, dizendo: assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre esses mortos para que eles vivam. Estava lá aquele mundo de ossos desencontrados, que nada mais era do que apenas a representação do que acontecia com a nação de Israel. E aí o profeta dá uma ordem e os ossos começam a se juntar. E é uma coisa assim tão bizarra que ele diz que é um barulho de chocalho, porque é osso juntando com osso. Você imagina a cena, os ossos se juntando e formando aqueles esqueletos, o pé colando na perna, a perna colando na coxa, a coxa colando no tronco, o tronco colando no pescoço, o pescoço ganhando uma cabeça. Mas aquilo tudo é osso.
Mas aí acontece uma coisa extraordinária, ele continua profetizando. E aí os ossos vão sendo revestidos de tendões. Os tendões vão sendo acondicionados em músculos. E os músculos começam a ser revestidos de pele. A tal ponto que quando ele olha, agora são corpos de pessoas. Eles estão perfeitos. Mas falta uma coisa. Porque se ficasse nesse estágio seriam zumbis. Mas faltava o espírito. E aí o Senhor fala para o profeta: profetiza para o espírito, para que ele venha, para que ele possa tornar novamente irrigado esse ser que um dia se transformou apenas num monte de ossos esturricados. Sabe o que você precisa? E essa alegoria do texto me ajuda muito a fazer essa interpretação. Você precisa ser reconstruído de dentro para fora. Quanta gente que tem uma experiência com religião e quer tornar a vida diferente de fora para dentro. Aí o sujeito pensa que o projeto de Deus é mudar a maneira como ele fala, é mudar a maneira como ele se veste, mudar alguns hábitos e alguns costumes que ele tem. E aí ele começa a segregar as grandes transformações da sua vida em questões estéticas. E não entende que o grande processo de transformação começa do lado de dentro com as questões éticas. Porque no reino de Deus a estética é construída por uma ética que muda o coração e muda a consciência. Por isso que Jesus diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E não há terra seca que resista quando essas comportas do Espírito de Deus são abertas e quando as torrentes de água descem para encharcar o chão que outrora esteve seco, de tal forma que cresça todo tipo de planta e de árvore frutífera. É uma outra visão que o próprio Ezequiel vai ter, talvez aqui, acho que um pouco mais na frente, capítulo 48 por ali, daquele rio que estava totalmente seco e saem aquelas águas do santuário, e por onde aquelas águas passam, tudo que está morto começa a ganhar vida. Olha, só tem um jeito de você se tornar viável novamente para a existência, é se você permitir que esse processo de reconstrução seja feito na sua vida, e esse processo precisa ser feito de dentro para fora. É das camadas mais internas para as camadas mais externas. E quando eu falo de camadas mais internas, eu estou falando essencialmente de uma ressignificação da sua consciência. É quando a consciência muda, é quando a consciência se apropria dos novos valores, é quando a consciência entende e se entrega e se rende aos princípios do reino de Deus, que o processo de restauração da vida começa. É o próprio Ezequiel também que diz: dar-vos-ei coração de carne e não mais coração de pedra. Ele continua usando as mesmas metáforas que falam desse coração que petrificou em função da dureza da vida, mas ele diz: olha, eu vou dar a vocês um coração de carne, eu vou mudar isso através de um processo que começa de dentro para fora. Só um novo espírito, só uma nova consciência é capaz de produzir isso. Meu amigo, isso não tem religião no mundo que possa produzir essa mudança. Quantos centenas e milhares de pessoas que se tornaram escravos de religião, que se tornaram marionetes de pastores, que se tornaram bonecos de moda de igreja, em agendas performáticas de encontros e reuniões e programas, e nunca mudaram a vida, porque ganharam pele, ganharam tendão, ganharam músculo, mas não ganharam o espírito. Era preciso que o profeta profetizasse ao espírito, para que o povo entendesse que
aquela salvação não era simplesmente uma magia, não era um fenômeno da produção do imaginário, mas era um processo que começa em Deus, chega até o homem, sopra sobre esses ossos o Espírito, e aí você vai ver que eles vão ganhar vida. Vinho novo, em odres novos, uma nova consciência habitando um novo coração. Se não for assim, não será possível. Você participará a vida toda de igreja, você pode se envolver com todas as campanhas, você pode se tornar um Robocop da fé, você pode se tornar um workaholic de igreja, você pode se tornar um membro de todos os programas, você pode dar todo o seu dinheiro de dízimo e de oferta, e ainda assim a sua vida será uma vida seca, e você não terá paz, não encontrará alegria, você será um membro de igreja frustrado. E olha, tenha muito cuidado, meu irmão, porque a religião ela tem esse poder de fazer com que o sujeito se zumbifique na vida. A religião tem esse poder de fazer com que o sujeito se acostume a ser zumbi. Ele consegue existir sem o Espírito. Ele consegue ser esse personagem que Ezequiel viu, esse exército enorme de homens e mulheres que haviam sido recuperados da ruína dos dias, da sucata da existência, mas não tinham propósito algum, porque eles não tinham o Espírito. Sabe o que eu sinto quando eu olho para a igreja? Sabe qual é a minha percepção? E não agora no mundo natural, mas no mundo espiritual. Quando eu olho para a igreja nesses dias, a minha impressão é que eles são esse exército que Ezequiel viu no vale de ossos secos. Esse exército que tem opulência, tem exuberância, tem aparência, mas não tem consistência, porque não tem consciência. Eles não passam de zumbis. Eles são um exército sem vida, porque o Espírito não entrou neles. Não adianta nada você traçar todo o projeto de reconstrução da sua vida, se ela se tornou uma vida seca, se o Espírito não for o dínamo, se o Espírito não for a força de reconstrução que refaz de dentro para fora as camadas e os ambientes que foram destruídos no seu processo de existência. Só o Espírito é capaz de reconstruir. Só o Espírito é capaz de sarar. Só o Espírito é capaz de ressignificar. Só o Espírito é capaz de ressuscitar ossos secos e transformá-los novamente em pessoas de carne e osso que têm o sopro de vida. Eu não sei como é que você está, não sei como está o seu coração, eu não sei que dinâmicas se instalaram na sua alma, eu não sei qual é a sua história de vida, mas eu sei de uma coisa, que desertos podem voltar a florescer. Eu sei que terras secas podem se tornar em pomares. Isso eu não li em livro, não foi uma história que me contaram, eu vi isso na minha própria vida, e eu já vi isso na vida de muitos, que se renderam a esse orvalho que vem do Hermon, a essa chuva serôdia, essa chuva temporânea da qual fala o profeta Joel, que cai sobre a terra e que rega a boa semente, para que ela produza fruto novamente. Mas é importante, é mistério, que você entenda como é que esses fenômenos acontecem. É fundamental que você reveja como é que você está vivendo e que você faça uma reflexão sincera. Use os passos que nós nessa mensagem elencamos, discirna qual é a ambiência na qual a sua vida se encontra. Olhe com coragem para os entornos que lhe cercam. Mude as dinâmicas
que enervam os fenômenos existenciais, seccione aquilo que alimenta você de pessimismo, de ira, de maledicência, de amargura, chame de volta para a vida tudo aquilo que foi sepultado, ressuscite seus sonhos, sua alegria, sua esperança, sua capacidade produtiva, sua capacidade de criação, de elucubração. E por último, entenda e permita que essa reconstrução aconteça de dentro para fora. Na sua consciência, nos mecanismos que alimentam o seu psiquismo, nos valores que você abraçou para a vida, nas decisões que você é levado a tomar, nas escolhas que você precisa fazer. E isso vai fazer com que o deserto comece a florescer novamente. O meu desejo, a minha oração, a minha expectativa é que o Senhor faça isso no seu coração. Que a representação do texto de Ezequiel, capítulo 37, seja hoje para você esse mosaico que lhe dá com toda clareza a percepção do que se processa e que lhe permita ter a coragem necessária para regar a terra, para abrir e escavar os sulcos no terreno que permitirão que a boa semente do Evangelho caia e produza 100 por 1, de tal forma que você se torne uma árvore frondosa, que possa produzir muito fruto, fruto de justiça, fruto de esperança, fruto de alegria, fruto de bondade, fruto de domínio próprio, fruto de mansidão. Que você seja uma bênção. No nome de Jesus. Amém.